Salve, salve, nação rubro-negra, chegando para mais um giro de informações ainda nessa segunda-feira. Conselho de Futebol do Flamengo se reuniu na Gávea para debater alguns nomes e para tentar reforçar o time com menos de um mês. Nomes repetitivos, Flamengo está preocupado, está desesperado indo atrás, como, por exemplo, insistência por Paquetá, resposta pelo Claudinho, Alcaraz com concorrência e tantos outros que a gente vai atualizar vocês aqui no giro de notícias do Visão Rubro-Negra. Tem também atualização sobre o treino do Flamengo, sobre Chola, sobre Lohan. Tem atualização sobre as eleições, dia 9 de dezembro. Tudo isso e muito mais aqui no Visão. Você que está chegando, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo. Vai subindo esse like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho e compartilha. Manda para a galera, tá? Manda para a turma aí que acompanha o nosso trabalho e para todo mundo diariamente que está aqui no Visão, para poder ficar bem informado ainda nessa segunda-feira. Vamos lá, sem muitas enrolas. O GE trouxe hoje que o Conselho de Futebol do Flamengo, com Marcos Braz, Bruno Spindel, Diogo Lemos, Reinaldo Belotti e Bernardo Amaral, além de Zé Luiz, se reuniu hoje à tarde na Gávea para debater alguns nomes e estratégias para reforçar o time. A diretoria já decidiu que precisa de 2 reposições para o lugar do Cebolinha e também para o lugar do Matias Vina. Além disso, a alternativa para o Arrascaeta não é nenhuma novidade. Por isso, o nome do Claudinho e do Carlos Alcaraz está no radar, além do Paquetá. O negócio pelo brasileiro, que é um desejo antigo da diretoria, é considerado muito difícil, até porque hoje saiu a informação referente ao próprio Claudinho, onde o presidente, mais uma vez, corroborou com alguns canais russos de que não existe nenhuma possibilidade dos jogadores saírem. O Alexander Mehmedev disse assim: Claudinho e o Wendel são os principais jogadores do Zenit, não vão fazer as malas e suas sacolas esportivas. Então tá aí, resposta do presidente, que amanhã a gente vai trazer mais detalhes. A respeito do Carlos Alcaraz, o Flamengo está tentando essa investida, que é mais recente. O Flamengo está com problemas de última hora, problemas que o Flamengo deixa bem claro que não tem dúvidas que vai precisar ser agora agressivo. Lembrando que a janela fecha dia 2 de setembro, hein? Dia 2 de setembro se encerra a novela. Só que a situação do Carlos Alcaraz, além dos valores, a concorrência se torna cada vez mais complicada. A Lazio, da Itália, entrou na disputa pelo meia e demonstrou interesse por ele, segundo a imprensa italiana. O Flamengo enviou uma proposta de 18 milhões de euros, mas a Lazio tem condições de pôr muito mais. E também o Fred Gomes, até o jornal The Sun da Inglaterra, disse que o Tottenham se interessou pelo meio-campista e já está estudando em fazer uma oferta pelo atleta. O Tottenham está com um certo objetivo de reforçar o meio de campo para essa temporada 2024-2025. No entanto, a equipe não pretende pagar caro nas contratações e colocou o Carlos Alcaraz como o nome ideal para essa reposição. Olha que situação que o Flamengo vai começando a se meter. Sobre o Paquetá, um outro meia, o Globo Esportes trouxe que o Flamengo ainda insiste, que o Flamengo mais uma vez entrou em contato com o West Ham para tentar fechar um acordo. Só que o retorno do clube inglês não é positivo. O Flamengo está esperando, na esperança de ter esse sinal positivo, pois o Flamengo quer tentar fazer uma oferta, mas o West Ham não quer perder o jogador. A ideia do Flamengo era repatriar ele enquanto a sua defesa acontece, enquanto ele ainda é julgado. O Paquetá também viu com bons olhos o retorno para o Brasil, mas esse acordo com o West Ham é muito complicado e, sendo bem sincero para vocês, não acredito que acontecerá, independente dos problemas. Outro ponto também debatido nessa reunião é a respeito do Wesley. Olha, quem estava na nossa live hoje, 11h40, já previu exatamente o que aconteceria. O Flamengo está debatendo se terá como vender o Wesley ao Atalanta ou não nessa janela. A proposta maravilhosa, 20 milhões de euros, 120 milhões pelo lateral. São números tentadores e proposta que nunca chegou nem perto de acontecer. Só que o Wesley é o único lateral direito à disposição do Tite, é o único lateral direito à disposição para os confrontos da Libertadores nessas oitavas. O Varela, que está lesionado com quadril, né? O seu quadril direito ali está num processo de transição, possivelmente não estará à disposição agora. E se o Wesley for vendido, a reposição teria que ser imediata. Isso porque o Luciano da base
e o Daniel Salles da base nunca foram testados e nunca foram levados pelo Tite. Por isso gera essa grande preocupação e por isso a diretoria do Flamengo está um pouco desesperada. Se vender ele, ao mesmo tempo não dá para negar, e se vender, o que vai fazer, quem vai trazer? Olha a situação que a nossa diretoria acabou se metendo. E eu falei sobre isso na nossa live 11h40. Amanhã a gente vai correr atrás ainda hoje à noite para amanhã trazer mais algumas atualizações na terça-feira. Sobre o Chola, o Guilherme Silva deixou bem claro que o jogador participou do treino dessa manhã com a equipe profissional e ele pode ter oportunidades em breve pelo time, até porque a gente está sem ponta esquerda. Sobre o Lohan, que também treinou com a equipe principal, o Flamengo até recentemente tinha dado uma entrevista coletiva depois da classificação da Copa do Brasil. O Marcos Braz falou que teve um encontro recente com os representantes do Meia, que são os mesmos do Fabrício Bruno, e que está tentando ali fazer com que as conversas sejam positivas, produtivas. E o Flamengo está tentando chegar a denominadores comuns com os seus empresários. De acordo com algumas informações, a extensão de vínculo pode ser por mais 5 anos e o anúncio da renovação pode ser feito ainda no decorrer dessa semana. A gente vai acompanhar aqui em detalhes. O Cebolinha, o Vene Casagrande trouxe que o Everton Soares, o Cebolinha, está extremamente abalado com a lesão, com o fato de não jogar mais nessa temporada, principalmente ele, que estava vivendo um dos melhores momentos da carreira e um dos melhores momentos com o manto rubro-negro, titular indiscutível, protegido pelo treinador, com uma alta produtividade também, e além disso, é um cara que se encaixa no esquema e na ideia, mas infelizmente, por conta da ruptura ligamentar, por conta ali dos seus tendões, o jogador não estará mais à disposição. A esposa dele até colocou uma mensagem acompanhando ele no hospital e a gente do canal Visão Rubro-Negra já deseja de antemão melhoras para o Everton Cebolinha, para que ele possa ficar bem, para que ele possa ter uma grande recuperação, porque é um jogador que está dando a volta por cima e o torcedor começa a se empolgar com essa nova fase do atleta, tá? Tem também informação atualizada sobre as eleições. Mudando de assunto, o Flamengo já está começando a montar o seu devido planejamento. A votação, a princípio, está marcada para dia 9 de dezembro, na segunda-feira, na Gávea. A escolha do presidente aí, né, para os próximos 3 anos. Só que o detalhe, segundo notícias divulgadas pelo jornal O Globo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, fornecerá de forma gratuita urnas eletrônicas para o Flamengo. Com o uso desse equipamento na votação, as chapas vão ganhar números e não por cores, como foi na maioria das votações recentes. Por fim, após escolherem os candidatos, os sócios terão em mãos a confirmação do voto. Importante frisar que essa será uma inovação nas eleições do Flamengo. Nas últimas votações presidenciais, a escolha era feita de forma manual. O sócio presente escrevia o nome do candidato, depois encerrava a cerimônia, depois começava a contagem. E agora poderá haver algo mais moderno e no mínimo, aceitável. Pela grandeza do Flamengo, anotar nome no papelzinho é vergonhoso, né? Tem que ser decidido na urna eletrônica, isso é o mínimo que tem que ser feito. A respeito também de homenagens que o Flamengo está preparando para Rebeca, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane, Rafaela Silva e o Isaquias Queiroz. Todos eles serão reverenciados na Gávea nessa quarta-feira, isso mesmo. Dia 14 de julho, o Flamengo anunciou que fará homenagem aos seus atletas medalhistas olímpicos em Paris e ainda concederão uma coletiva de imprensa a partir das 10 horas da manhã. Então, você, torcedor, que quer acompanhar as devidas homenagens, que quer acompanhar a coletiva, vai estar também conosco na quarta-feira, pegando aí todas as informações no horário de sempre, tá? E a gente vai estar acompanhando aqui também a respeito disso. Mais uma notícia importante foi a questão do Rossi, tá? Antes que eu esqueça aqui, ia me dar um branco, mas a questão do Rossi. O Rossi ficou extremamente chateado nos bastidores por conta do empate que o Flamengo sofreu na reta final contra o Palmeiras, mas ao mesmo tempo que ele demonstrou frustração, ele deixou bem claro que o Flamengo já tem que levantar a cabeça, que a semana é decisiva, o primeiro confronto contra o Bolívar, depois um clássico contra o Botafogo no Newton Santos, e ele complementou que o jogo contra o Palmeiras fica batendo na cabeça, mas o time tem que se preparar da melhor maneira, da melhor maneira
para fazer um grande jogo na quinta-feira e também no domingo contra o Botafogo. Essa é a mentalidade. Tem que se abater. Eu falei para vocês, né, que eu estava com a garganta agoniada e tal, mas enfim, tô bem. Então, essa é a mentalidade. Você pode até ficar triste com o resultado passado, mas já tem que levantar a cabeça e focar nas próximas decisões. O Vini Júnior está podendo render alguns lucros aos nossos cofres. Isso porque um fundo de investimento da Arábia Saudita pretende colocar um valor bilionário pelo atacante e quer tirar ele do Real Madrid e levá-lo para o Al Ain. A multa rescisória dele é 1 bilhão de euros, cerca de 6 bilhões de reais na nossa cotação atual. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, se o Vini Júnior for transferido para qualquer clube, o Flamengo tem direito a 2,5% do valor dessa negociação. Ou seja, se o fundo de investimento saudita pagar a multa rescisória do jogador, o Flamengo receberia 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, sem fazer nada nessa transação. Imagina esse dinheirão chegando no cofre. Ajudaria muito nas contratações que a gente vem pontuando aqui, tá bom? Então a gente vai correr atrás de mais algumas notícias. Amanhã, 11h40, tô aqui de volta. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, tá bom, galera? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.